Pernambucano 2026. Confira um resumão da terceira rodada depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. Terceira rodada do Pernambucano 2026 devidamente finalizada. Vamos a um resumão de tudo o que aconteceu de melhor nessa rodada, incluindo o chocolate do Timbu. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Já aquele like maroto, compartilhe esse vídeo. E agora sim, pessoal, simbora para o resumão da terceira rodada. A terceira rodada começou com decisão finalmente acordando para a vida no estadual. O Cacique enfrentou o Jaguar jogando em casa e finalmente decidiu vencer no Pernambucano. Bambam fez 1-0 para o Decisão e Éder fechou a conta. Decisão 2, Jaguar 0. Uma grande vitória do Decisão que finalmente resolveu reagir no estadual. E com a vitória, a equipe deixa a lanterna e empurra o Vitória das Tabocas de volta. O Jaguar, apesar da derrota, ainda está tranquilo na tabela, porém a equipe precisa vencer, senão vai começar a brigar contra o rebaixamento também. O tricolor do Arruda voltou a vencer no Pernambucano, mas não escapou das vaias da torcida. O Santa Cruz enfrentou o Vitória pela terceira rodada no sábado, venceu com placar magro, mas a torcida ficou na bronca ao final do jogo. O único gol da partida foi marcado por Matheus Vinícius na segunda etapa. Santa Cruz 1, Vitória 0. E no final, ainda sobrou aquela vaia federal para o time do Santa. Verdade seja dita, o Santa fez um jogo equilibrado, mas sem nenhuma vontade de vencer. No segundo tempo, a equipe conseguiu fazer 1-0, depois disso, acordou para a partida e teve chance de fazer 2 ou até mesmo 3 gols, mas aí o ataque do Santa desperdiçou, deixando escancarado os problemas ofensivos que esse time do Santa Cruz ainda tem. E no final, a torcida perdeu a paciência com o time e soltou aquela vaia federal, mesmo com o Santa tendo vencido a partida. Enfim, o Santa Cruz precisa melhorar bastante alguns pontos nessa equipe se quiser brigar pelo título no Pernambucano. Ou do contrário, a equipe vai naufragar na segunda fase. E o Retrô segue tropeçando no estadual. A Fênix enfrentou o Maguari jogando em casa, sai na frente do placar, mas tomou um empate da equipe de Bonito. Dunkler fez 1-0 para o Retrô no primeiro tempo, mas Maicon empatou para o Maguari. Retrô 1, Maguari 1. O único personagem dessa partida tem que ser destacado, que é o Dunkler, que quase foi o herói do jogo, mas no final se transformou no vilão. Ele que fez o gol do Retrô, mas tomou 2 cartões amarelos no primeiro tempo, foi expulso e com isso o Maguari, jogando com um jogador a mais, se sentiu à vontade para sair para o jogo e conseguiu o empate. Para o Retrô, fica aquele gosto amargo de derrota e a equipe segue enganando geral no Pernambucano. Goleou na primeira rodada, perdeu para o Sub-20 do Sport na segunda rodada e segue tropeçando de novo. O que o Retrô reserva para a quarta rodada é o que vamos ver. A terceira rodada se encerrou com o clássico dos clássicos. O Náutico enfrentou o Sport jogando nos aflitos e aplicou um chocolate histórico. Vinícius fez 1-0 para o Timbu, Dodô fez 2-0 e Paulo Sérgio disparou na artilharia fazendo os últimos 2 gols da partida. Náutico 4, Sport 0. Primeiro de tudo, quem escala o time sub-20 num clássico? Pois é, foi exatamente isso que o Sport fez. E não adianta a torcida do Sport querer minimizar a goleada do Náutico, porque o grande erro foi mesmo da diretoria do Sport. Não se escala molecada num clássico. A diretoria do Sport quis pagar para ver por causa da vitória contra o Retrô e o resultado foi esse, uma goleada histórica do Timbu que a torcida do Náutico vai lembrar durante um bom tempo. E convenhamos, a partida de ontem até tentou ter um equilíbrio no primeiro tempo. O Náutico abriu o placar, mas viu o Sport até conseguir criar algumas chances, mas aí no segundo tempo o Timbu colocou o jogo no bolso e fez o que quis com o Leão. E os 4-0 poderia ter sido 5 ou até mesmo 6 gols, pois o Timbu perdeu algumas chances claras, uma delas com o Toró, que na segunda rodada foi o herói e ontem acabou perdendo um gol feito numa
cabeçada aqui. Ele, em vez de ter só cabeceado normal pro meio, ele tentou cabecear para baixo. E com isso, acabou perdendo o gol. Mas poderia ter sido 5 ou até mesmo 6-0. Mas ainda assim, isso não apaga o chocolate histórico do Timbu, que com a vitória se isolou na liderança e também colocou o Paulo Sérgio na artilharia do Pernambucano com 4 gols. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram, _respeita meu manto. E o TikTok, o Kawaii, é respeita meu manto. Agora vamos continuar com o resumão da terceira rodada. Os destaques dessa terceira rodada o chocolate do Timbu, mostrando esse início 100% do Náutico, 3 vitórias do Pernambucano, 8 gols marcados, 1 gol sofrido, ou seja, um ataque bastante positivo e uma equipe que disparou como favorita ao título. E um outro destaque também dessa terceira rodada é a vitória do Decisão. A equipe que se perdesse mais um jogo iria brigar para fugir do rebaixamento. E agora o Decisão está mais vivo do que nunca no Pernambucano. E a decepção dessa terceira rodada não poderia ser outra senão o Sport Clube do Recife. O time que resolveu começar esse Pernambucano como sub-20, na primeira rodada já tropeçou contra o Jaguar, conseguindo um empate heróico. Na segunda rodada enganou a torcida vencendo a equipe do Retrô, mas na terceira rodada já mostrou de novo que este ano de 2026 vai ser apenas uma continuação do ano passado, quando a diretoria banca o time sub-20 para jogar um clássico. Gente, isso não é uma decisão que se tome, sério. Mesmo que a molecada tenha feito o dever de casa contra o Retrô, um clássico ainda é um clássico. Você tem que colocar as principais peças para não acontecer o que houve ontem. O Náutico aplicou uma goleada histórica e isso ficou para conta do Leão. E repito o que eu já disse antes, não adianta a torcida do Sport querer minimizar a derrota de ontem, alegando que era apenas o elenco sub-20, pois esse time de moleques estava representando o time principal. E a classificação do Pernambucano após a terceira rodada ficou exatamente desse jeito. Na primeira colocação, mais líder do que nunca, o Náutico com 9 pontos. Na segunda colocação, o Santa Cruz com 7. Na terceira colocação, o Retrô com 4 pontos. Na quarta colocação, o Sport também com 4. Na quinta colocação, vem o Decisão com 3 pontos. Na sexta colocação, vem o Jaguar com 2 pontos. Na sétima colocação, o Maguari com 2 e na lanterna absoluta o Vitória das Tabocas com apenas um único ponto somado. A quarta rodada do Pernambucano começa com um duelo de vida ou morte. O Vitória das Tabocas enfrenta a equipe do Maguari, jogo que acontece às 4 horas da tarde. E é um jogo muito importante, pois se o Vitória perder, não só vai ficar na lanterna, como também vai brigar para fugir do rebaixamento. Já a equipe do Maguari precisa da vitória se não quiser brigar também para fugir do rebaixamento, ou seja, um duelo dos desesperados. Às 7 horas da noite, o Sport enfrenta a equipe do Decisão. Para o Leão da Ilha, a vitória é fundamental para pagar o chocolate que a equipe tomou do Timbu. Às 9h30 da noite, o Retrô enfrenta a equipe do Santa Cruz, jogo que acontece na Arena Pernambuco. Para o tricolor do Arruda, a vitória é necessária para apagar as vaias da torcida. Já a Fênix precisa vencer para provar que não é uma enganação. E fechando a quarta rodada, na quinta-feira, o Náutico enfrenta a equipe do Jaguar jogando fora de casa às 8 da noite. Para o Timbu, é mais uma vitória para disparar de vez na liderança. E é isso, galera. Esse foi o resumão da terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Quer destacar mais alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receberem desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E não esqueçam, pessoal, a melhor cobertura do Campeonato Pernambucano vocês só encontram aqui no canal Respeita Meu Manto. Até a próxima, pessoal.